A paz do Senhor para a igreja. Amém. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Agradeço ao Senhor por fazer parte desta igreja, por ser membro desta igreja, e louvo ao Senhor por ser aluna da escola dominical desde a minha infância. Digo para os jovens e adolescentes que o Senhor tem muito para nos dar, uma riqueza imensurável. Ser aluno da escola dominical é a melhor coisa que pode nos acontecer. Todos os irmãos e irmãs devem ser alunos da escola dominical, porque nós crescemos de uma forma, na estatura do varão perfeito, né? Então crescemos de forma correta. E louvo ao Senhor pela vida do nosso pastor, pela confiança de estarmos aqui, pelo presbítero Esdras, a sua esposa, de ter nos convidado. E nós queremos abrir a Bíblia, né? Vocês abram a Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 4. Vamos ler um texto em Provérbios, capítulo 4, o versículo de número 23. Provérbios 4, 23. Que nos diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Gostaria de ler mais uma vez e gostaria que os jovens me acompanhassem, pode ser? Vamos juntos? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nós lemos esse texto que foi escrito por Salomão, filho de Davi, um dos reis de Israel, e nós sabemos que Salomão, ele recebeu de Deus sabedoria mais do que todos os homens na terra. E quando Salomão escreveu o livro de Provérbios, ele estava na sua fase adulta. Ele escreveu Cantares na sua fase jovem, quando ele ainda era um príncipe. Escreve o livro de Provérbios quando ele está na sua fase adulta, enquanto rei. E ele escreve Eclesiastes quando ele já está na sua velhice. E aí no livro de Provérbios ele deixa muitas riquezas, porque ele deixa conselhos, aconselhamento para a família, para os jovens, para o adolescente, sobre todas as coisas que nós devemos nos conduzir, ou toda a nossa condução de vida. E aí foram escritos por ele, e nós sabemos que esses ensinos, eles são riquezas de Israel, né? Que eles traziam como ensino de pais para filhos, e para nós hoje são ensinos também imensuráveis que a gente deve guardar. E aí ele aconselha aos jovens sobre tudo que vocês devem guardar. Guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. São instruções para que vocês possam ser direcionados, alinhados pela palavra do Senhor. Mas aí nós vemos o que são provérbios. Provérbios são ensinos que vocês recebem. Como eu falei, em Israel era passado de pai para filho. E no dia a dia nós temos muitos provérbios. Na nossa cultura também brasileira temos muitos provérbios. Mas estes provérbios foram deixados, inspirados por Deus, para que possamos ser direcionados por Ele. O jovem, o homem, a mulher, que ele recebe esse ensino, é direcionado por Deus e ele cumpre, ao seu fim é felicidade. Então, por que guardar? Porque nós sabemos que todas as coisas são guardadas no coração. Nós também oramos e meditamos no coração. Então, todas as vezes que nós desejamos orar, que nós vamos decidir orar por alguém, por alguma causa, é no nosso coração que é o desígnio. E nós meditamos também a palavra de Deus no nosso coração. E a Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para que eu não possa pecar contra ti. Então é um conselho para que nós possamos esconder, guardar, para não pecar contra Deus. No momento em que eu tenho esse ensinamento, esse conhecimento, e eu guardo, e eu escondo, ponho em prática, então não peco contra Deus. No coração também se maquina o mal. A Bíblia diz que lá no coração sai também tudo que é mal. Então muitas vezes alguém está projetando uma maldade, está projetando algo contra alguém, contra alguma situação, e é lá no coração também que está maquinando. Então no coração também existe
dúvidas. Talvez alguém venha até para a igreja e não acredita ou pode duvidar de alguma palavra, de alguma situação, de um testemunho. Não é verdade? Mas é lá no coração que existe a dúvida. Mas nesta noite nós louvamos a Deus, porque todos nós estamos aqui com o coração confiante, amém? Nós cremos no Senhor, cremos no testemunho que foi dado pelo Isaac. Nós cremos que o mesmo Deus que operou na vida do Isaac, Ele operou ontem, opera hoje e operará eternamente, porque o Senhor é o mesmo. Então por que guardar? Eu falei que devemos guardar, mas por que guardar? Porque a vontade humana, veja que ele falou que lá procede as saídas da vida, os desígnios, os propósitos, tudo aquilo que você planeja, que você deseja, está lá no seu coração, já falei. Então a Bíblia fala também de coração endurecido. Existem pessoas que ouvem a palavra, recebe a palavra do Senhor, mas ele endurece o coração. Mas a Bíblia diz: se hoje você ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração, porque a palavra do Senhor, ela penetra e ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e só a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu não sei qual a intenção que você veio ao culto nesta noite. Talvez você tenha dito: olha, Luz, eu vim para o culto e eu vim somente adorar. Eu vim para o culto somente agradecer. Eu vim para o culto receber uma palavra. Eu vim para o culto porque eu vim pedir. Qual a intenção do seu coração? Mas eu digo para você: Deus conhece a intenção do seu coração. E todas as vezes que nós intentamos lá no nosso coração, nós desejamos, nós planejamos, a Bíblia diz que o planejar, aquilo lá, tudo que você faz, tudo que você planeja é do homem, mas o executar é de Deus. Então, se você preparou, planejou, desejou alguma coisa nesta noite e veio a este lugar, ou está nos escutando, saiba que você está no lugar certo. Deus é aquele que prepara as surpresas. Deus é aquele que muda histórias. Deus é aquele que muda a sentença. Existem pessoas que amanhã terá algo para resolver. Amanhã terá uma causa muito difícil para resolver. Mas a Bíblia diz, lá no coração o homem planeja, mas Deus dá a sentença. Talvez você diga assim: olha, Lúcia, é tão difícil o que eu tenho para resolver, é tão difícil o que eu planejei, é tão difícil o que eu desejei. Mas a Bíblia diz: o meu Deus, Filipenses 4,19, Ele suprirá toda necessidade em glória através de Cristo Jesus. É o meu Deus, não é o homem, não é você, não sou eu, não é o nosso pastor, mas é o meu Deus que há de suprir cada uma das nossas necessidades. E aí Salomão diz: olha, sobre tudo que você deve guardar, você guarde. Isto é um direcionamento. E quem é direcionado, ele não anda segundo o conselho do ímpio. A Bíblia diz: quem é direcionado, jovem, por Deus, ele não anda segundo o conselho dos homens modernos, daqueles educadores modernos, das ideologias hoje, que está aí perdurando e repassando para todas as crianças, adolescentes e jovens. Quem anda na direção de Deus, ele não anda segundo a direção do homem. Também quem anda na direção de Deus, ele mantém a conduta no namoro. Mas Lúcia, até isto, será que eu preciso até isto perguntar a Deus como é que eu vou me comportar no namoro? Sim, porque Provérbios tem todo direcionamento para você. Olha, jovem, se conduz assim, anda por este caminho, porque eu vi, ele disse, tá? Salomão um dia disse, lá no capítulo 7 de Provérbios: um dia eu estava no palácio olhando pela minha janela e eu vi um jovem, ele era nécio, ele não era douto, não tinha conhecimento, e ele estava passando pelas ruas, quando de repente ele é acolhido, chamado por alguém que vai levá-lo a caminho de morte.
Por isso, você precisa ter este direcionamento. Cuidado como você se comporta. Olhe o seu direcionamento pela palavra de Deus, porque a Bíblia tem palavra, tem ensino para todo o nosso viver. Também quem anda direcionado pela palavra de Deus, vigia na sua boca. Como assim? E eu também tenho que ter cuidado no que eu vou falar? Sim, a Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra enganosa, nenhuma palavra que venha maltratar alguém, que venha deixar alguém ferido. Tenha cuidado com a vossa boca. E também diz assim: cuidado com o seu falar, para que não haja mentira, para que não haja engano, para que não haja palavrões, gírias, que vai trazer embaraço no seu caminho, no nosso caminho. Às vezes alguém diz assim: mas eu não falo o palavrão, mas eu falo o início do palavrão. E assim está sendo embaraçado e pode desviar o seu direcionamento. Vigie também nos seus olhos. A Bíblia diz: aquele que não põe coisas más diante dos seus olhos é aquele que tem o direcionamento de Deus. Mas aquele que coloca coisas más diante dos seus olhos, o seu caminho, o seu fim é caminho de morte. Por isso que hoje nós temos tantas notícias de jovens e adolescentes que matam e se matam, porque eles estão pondo coisas mais diante dos seus olhos. Mas em nome de Jesus, nós queremos declarar nesta noite a bênção de Deus sobre a mente da nossa juventude, a bênção de Deus sobre a mente dos nossos adolescentes, para que eles não possam colocar coisas mais diante dos teus olhos, mas coloca os teus olhos sobre a palavra. Olha, queridos jovens, adolescentes, irmãos, eu sirvo ao Senhor desde a minha infância, como falei, e durante toda a minha infância eu estive na escola dominical, nos cultos de círculo de oração, na vigílias, em tudo que a igreja havia, todo o trabalho, eu estava lá. Mas muito cedo eu aprendi a ler a Bíblia, muito cedo eu comecei a amar a palavra de Deus. E eu digo para vocês, não consigo dormir, não consigo passar o dia sem ler a palavra. E eu fiz um propósito com Deus. Eu tinha 14 anos, quando, mesmo sendo crente, mesmo já sendo professora de escola dominical, mesmo já sendo coordenadora do departamento infantil, aos 14 anos eu fiz um propósito com Deus. Dobrei o meu joelho diante de Deus e da igreja em um culto dos jovens, entreguei a minha vida ao Senhor, e desde aquele dia até hoje nunca me desviei. Desde aquele dia até hoje, todo ano eu leio a Bíblia mais de uma vez. E sabe o que é isso? Porque eu coloquei os meus olhos na direção certa. No momento que você desvia os seus olhos, você começa a ser embaraçado pelas coisas da vida. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que a gente deve deixar de lado todo o pecado que rodeia, mas também todo o embaraço que de perto está tentando nos tragar. Porque o inimigo, ele é oportunista. Enquanto você pode dizer assim: olha, eu hoje vou ser crente, mas eu vou ser crente até o meio-dia. Do meio-dia para a noite eu vou dar uma desviadazinha, eu vou dar uma facilitada, eu vou dar uma passadinha no mundo. O inimigo não brinca de ser crente. Ele é oportunista e ele não está brincando, ele está esperando uma oportunidade para tragar. A Bíblia diz que não deis lugar ao diabo, porque ele brama como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz que o leão da tribo de Judá coloca um anjo acampado ao redor daqueles que o temem, e ele não poderá nos alcançar. Você sabe por que você não foi alcançado? Porque o leão da tribo de Judá colocou sobre você a sua mão. E quando ele está de vigia, olhando para nós, o mal não nos sucede. Aí você diz: mas Elúzia morre. Mas Elúzia, acontecem acidentes com pessoas que temem ao Senhor. Permissão de Deus. Mas no momento que o Senhor diz basta, é só até ali, ele não pode nos tocar.
Então tenha certeza que se você guardar a palavra de Deus no seu coração, você será livre e terá libertação. Durante muitos anos, 26 anos, meu esposo esteve em uma empresa e durante muitos anos ele saía para trabalhar. Ele trabalhava com serviços de valores, transporte de serviços de valores, e a gente não sabia se ele voltaria. Mas eu disse para o Senhor: Jesus, guarda. Mas durante muitos anos eu fiquei ansiosa, eu ficava inquieta. Aqui mesmo nessa igreja, eu orei e pedi muitas vezes a oração: irmãos, ora para Deus tirar meu esposo dali, porque eu não aguento mais, eu fico ansiosa, eu fico tensa. Quando ele sai, eu fico com medo. Mas no dia que eu decidi colocar ele nas mãos do Senhor e descansar, eu disse: Jesus, está nas tuas mãos. Agora eu sei que eu não posso fazer nada. Ele vai e volta, mas eu tenho certeza que está nas suas mãos. E ele passou todo aquele tempo ali. E no dia que ele saiu dali, querida igreja, eu agradeci aqui, agradeci ao Senhor. Em todo lugar que eu passo eu agradeço. Ele nunca foi assaltado. O Senhor nunca permitiu que acidente nenhum fosse sobre ele, porque a boa mão do Senhor estava estendida. E um dia a gerente da empresa disse: olha, está aqui este rosário para colocar em todos os carros, e este será a proteção de vocês. Ele decidiu: no meu carro eu não coloco, porque eu confio no Senhor. E sabe o que isso significa? É que os olhos estão voltados para a direção certa. Quando você coloca o seu coração para o Senhor, Ele guardará de todo mal. Guarde o amor a Deus. No momento em que você guarda o amor a Deus, você guarda aquilo que você mais ama, que é o Senhor. A Bíblia diz que você deve amar ao Senhor sobre todas as coisas, de todo o seu pensamento, de toda a sua alma. Guarde o amor a Deus. Tantos homens e mulheres da Bíblia passaram e deixaram o referencial exemplo, porque eles guardaram o amor a Deus. Quantos homens estão na história, como os fundadores da escola dominical, como pastores que passam na CPAD e já dormem no Senhor, pastores presidentes. Quantos estão já na glória, mas quantos deixaram o seu nome na história, porque eles guardaram o amor a Deus. Mas para nós, eu falo hoje para os jovens e falo também para vocês, homens, mulheres, aqui nesta igreja, e a todos que estão me ouvindo: guarde os valores morais. Por quê? Porque quando nós guardamos aquilo que o Senhor nos dá, o valor moral, aquilo que você aprende, aquilo que você adquire, o seu conhecimento, você guarda aquilo que é mais precioso, o conhecimento. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 10, 23: todas as coisas são lícitas, todas as coisas são permitidas. Você pode fazer tudo. Posso, Elúzia? Pode. Você pode fazer tudo, mas a Bíblia diz: nem todas as coisas convêm, nem todas as coisas é proveitosa. Por isso que a Bíblia diz que você tem que ter cuidado, guardar a palavra de Deus no coração, porque quando o diabo colocar uma cilada, você vai olhar e você vai dizer: isto aqui é lícito? É, mas convém? Não, então está passando, eu não vou aceitar. Quantas vezes a gente ouve sobre José? Quantas vezes a gente ouve, se emociona, chora, dá glória, pula quando nós ouvimos a história de José. Mas quantas vezes temos seguido o exemplo de José? José não estava sobre os olhos do seu pai, não estava sobre os olhos da sua família, estava como escravo, estava em uma terra longínqua, mas a Bíblia diz que ele guardou os seus valores morais, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele estava lá no seu coração. E quando a mulher de Potifar cobiçou, ele disse: não, você não, eu tenho o meu Senhor no meu coração. E a Bíblia diz que o Senhor traz José do cárcere e coloca no trono, né? Abaixo de Faraó, ele era o que reinava no Egito. Sabe o que é isso? É que você não perderá nada em rejeitar as ofertas do inimigo. Você poderá sentar entre príncipes, é promessa de Deus.
Conta-se uma história que um duque, ele era caçador, ele gostava, o seu hobby era caçar, e ele tinha muita vontade de pegar um antílope, um animal, um armino branco. Era um animal muito bonito, branco, seu pelo era perfeito, não havia nenhuma mancha. E ele soube que havia nos seus pastos ali do seu castelo um desse animal, e ele pegou seus cachorros junto com seus amigos e foram caçar. Na busca de muitos dias caçando aquele animal, choveu, e aí eles esperaram a chuva passar e foram em busca daquele animal. Soube que ele estava em um determinado lugar, colocou os cachorros para acuar aquele animal e eles foram lá. No momento em que eles estavam próximo ao animal, ele percebeu que aquele animal bonito, aquele animal que deixava assim os olhos de todos fitos nele, que coisa linda, que beleza, que coisa maravilhosa. Ele disse: vou colocar este animal lá na minha sala, vou matá-lo, tirar toda a sua pele, mas vou colocar a sua cabeça na minha sala como troféu. E quando ele se aproxima com a sua espingarda para matar aquele animal, ele percebe que o animal, mesmo acuado, ele não passa daquele lugar. E ele chamou o seu empregado e disse: por que ele está assim urrando tanto, mas ele não passa dali? Ele disse: meu senhor, olha o que está na frente dele. E ele disse: o que está na frente? Ele disse: uma poça de lama. O arminho branco não suja-se de modo algum. Ele prefere morrer, mas ele não ultrapassa aquela poça de lama. E aquele duque ficou tão impressionado que disse: nós não vamos matá-lo, vou levar como troféu, mas vou conservá-lo vivo. Eu quero todos os dias olhar para ele e ver que a pureza ainda existe. Quando o inimigo colocar diante de você um prato, uma oportunidade, você vai olhar e você vai dizer: é do inimigo, é algo sujo, é para manchar a minha veste. Eu não me sujo, eu não vou atravessar, eu não vou aceitar. A Bíblia diz assim: você guarda o que tens, para que ninguém tome, roube a tua coroa. E nós temos um exemplo que todos nós conhecemos, o exemplo de Daniel. A Bíblia diz que Daniel, mesmo ele estando lá e o rei oferecendo todo o seu banquete, todos os seus manjares, ele disse: não me contaminarei com os manjares do rei, porque eu sirvo ao Senhor. Se você nesta noite dizer para o inimigo: olha, eu não vou me contaminar, porque eu sirvo ao Senhor, eu vou manter as minhas vestes limpas. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 diz que você deve manter as vestes limpas e o óleo sobre a sua cabeça. Mantenha o óleo sobre a sua cabeça, mas mantenha as suas vestes limpas. Finalizando, nós queremos só trazer o que foi que Salomão na sua velhice deixou para os jovens. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 1. Nós vamos ler rapidinho, só para vocês terem aí o conhecimento e a reflexão do que é guardar no coração aquilo que você está ouvindo, aquilo que você já tem conhecimento. Eclesiastes 12, 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Aí ele diz assim: antes que escureça o sol e a lua, antes que as estrelas venham a vir as nuvens depois da chuva, antes que tremam os guardas da casa, que os homens fortes se curvem, que cessem os moedores, que as vozes do canto se baixem. E aí ele vai dizendo no versículo 6: antes que se quebre a cadeia de prata, se despedace o copo de ouro junto à fonte. E você vai dizer: tudo isso, Eluzia, o que significa? Eu vou dizer para você: estamos vivendo dias maus, e antes que os guardas da casa, ou seja, as pernas, elas tremam, elas não tenham mais forças, você deve lembrar do seu Criador e guardar no seu coração a palavra. Nós estamos vivendo dias maus. Fui há pouco tempo em um consultório e o médico estava falando para mim: olha, Lúcia, eu atendi, tem um paciente aqui
de 22 anos, foi acometido pelo Covid. Ele não se põe mais de pé, porque a enfermidade atingiu as suas articulações, de modo que ele não tem mais firmeza, ele não tem coordenação motora. Olha aqui o que Eclesiastes, o que o sábio disse lá há tantos anos atrás: antes que os guardas da casa se tremam, que eles se curvem, ele não tem mais força. Lembra do teu Criador. Antes que os moedores não tenham mais forças para moerem, quem são eles? Os dentes. Antes que você perca os seus dentes, aí você diz: mas eu estou tão jovem, eu não tenho não esse problema. Eu digo para você, a dengue está assolando. A dengue hemorrágica, ela tira todo o fortalecimento, toda a camada de proteção da gengiva. Isto faz com que, seja jovem, crianças, homens ou mulheres, percam seus dentes. Isto é real. Antes que você leve um acidente, quebre os dentes e não tenham mais forças para você ter os moedores, Eclesiastes diz: lembra-te do teu Criador. Ele diz: antes que os olhos, aqueles que olham pela janela são os olhos, antes que eles fiquem turvados, antes que eles não tenham mais condição de ver, lembra do teu Criador. Estamos em uma era onde a catarata, onde problemas da retina vem assolando não só velhos, não só idosos, mas jovens, crianças e adolescentes. Lembre do seu Criador. Antes que as portas externas se fechem, antes que os teus ouvidos, antes que a tua boca não tenha mais força para falar, lembra do teu Criador. Não deixa para lembrar do Senhor quando estiver no UTI. Não deixa para lembrar do Senhor quando estiver no hospital. Não deixa para lembrar do Senhor quando estiver na maca do corredor de um hospital. Jesus, tenha misericórdia de mim. Lembra do teu Criador enquanto você tem força. Lembra do teu Criador enquanto você tem vigor. Eu sirvo ao Senhor desde a minha infância. E eu sempre disse a Deus: a minha vida é tua, eu dedico ao Senhor. E eu faço a obra do Senhor toda a oportunidade que tenho. Sabe por quê? Porque quando a enfermidade vem, a gente não pode trabalhar. A Bíblia diz: quando a noite vem, você não pode trabalhar. E é isto que está acontecendo. E nós precisamos não encher a igreja, não. Nós não precisamos vir à igreja para ter quantidade. Nós precisamos vir à igreja para dizer: Senhor, a minha vida é tua. Quando eu sair ali na porta, se tiver alguém precisando de mim, que eu possa ajudar. Quando eu chegar em algum lugar e alguém estiver precisando de mim, eu possa dar uma palavra. Quando alguém me interrogar, eu possa dizer: aqui está a palavra do Senhor que eu aprendi. Aí ele diz assim: olha, antes que as filhas do canto se calem, sabe quem são? São as cordas vocais. Antes que eu não tenha força para falar, porque os nódulos, aí os tumores estão assolando. Antes que isso aconteça, lembra do teu Criador. Antes que o cordão de prata, que é a coluna. Quantos jovens estão aí, quantos homens e mulheres que não podem andar, que estão com problema de coluna. Antes que a coluna dê problema, lembra do teu Criador. Lembra do teu Criador. Antes que o cântaro junto à fonte se despedace, ou seja, antes que o coração e as válvulas dê problema, lembra do teu Criador. E ele encerra: antes que você volte ao pó, antes que você morra, antes que você desça à sepultura, diga: Jesus, a minha vida é tua. Diga: Jesus, eu gastei, eu me deixei gastar, mas eu gastei na tua presença. Quantas vezes você deita sem ter lido a palavra de Deus? Quantas vezes você deita sem ter orado? Quantas vezes você deita sem ter agradecido a Deus pelo dia que Ele te deu? Mas a partir de hoje, lembre do seu Criador. Amém? Amém? Amém?